Eu vou falar nessa noite e o Ministério de Louvor já começou a falar que é da presença de Deus. A presença de Deus foi algo mais marcante na minha vida. Em 2012, no encontro com Deus, pela primeira vez eu senti a presença de Deus de forma extraordinária. E de lá para cá eu nunca mais quis saber de outra vida a não ser a vida que o Senhor tem para nós. Como diz a canção que foi ministrada aqui, quem já pisou no Santo do Santo, aquele que já sentiu a presença em outro lugar não sabe mais viver. Como diz o Alessandro Vilas Boas em uma de suas canções, eu já provei amor de amigos, já provei amor de esposa, mas não achei outro igual ao nosso Deus. Nada se compara à presença de Deus. E nessa noite eu vou falar um pouco dessa presença. E vamos ler Êxodo capítulo 3. Uma vez uma pessoa disse que, uma pessoa da igreja, crente, só vivia de igreja, trabalho, casa, igreja, trabalho e casa. Ela falou bem assim que se Jesus voltar ou se ela morresse e não fosse para o céu, ela ia perder 2 vidas. Mas que 2 vidas? É a vida no céu, né, que eu perderia, e perderia tudo que o mundo oferece. Aí depois que eu senti a presença de Deus, eu meditei nessa palavra. Uma pessoa que sente a presença de Deus, ela nunca vai falar que não experimentar as coisas do mundo é perder. Experimentar as coisas do mundo é nos tirar o que existe de melhor que a presença. Como que uma pessoa pode dizer que não experimentar a coisa do mundo é perder? Somente quem não experimentou a presença de Deus para dizer isso. Pois quando você experimenta a presença de Deus, você não tem mais dúvida de que não existe nada melhor do que a presença. Se hoje na sua vida existe algo que você acha mais maravilhoso que não seja a presença de Deus, eu quero te dizer que você ainda não experimentou a presença. E isso é um grande risco, porque hoje você pode estar aqui e amanhã pode não estar na presença do Senhor, pode não estar na casa do Senhor. Então que nessa pregação você se conecte na palavra do Senhor e que nessa noite, se você não sentiu a presença do Senhor ainda, que você venha fazer de acordo com o que a palavra vai nos ensinar para sermos cheios da presença de Deus. Amém? Então vamos ler Êxodo capítulo 3, do versículo 1 até o 5. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor, que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tire os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Senhor, a tua palavra está aqui aberta diante de nós. Que o teu Espírito Santo agora venha ministrar aos nossos corações. A cada um, ó Pai, que está sentado nessas cadeiras, a cada um que está em casa, que o teu Espírito Santo tenha liberdade para ministrar nos corações. Que em nome de Jesus, Pai, que nós venhamos absorver tudo que o Senhor tem para nós, que venhamos ter entendimento para se achegar mais a Ti, que nós não venhamos, Senhor, ficar sem saber nenhum dia mais como se achegar à Tua presença, que possamos viver dias de glórias na Tua presença, em nome de Jesus.
Amém. Antes da gente comentar um pouco deste texto, eu vou fazer um pequeno resumo da vida de Moisés. Ele nasceu numa época onde havia um decreto que todo recém-nascido homem havia de morrer dos hebreus, dos filhos hebreus. O rei do Egito viu que os hebreus estavam multiplicando, então ele fez esse decreto. E Moisés, ele nasceu nessa época. E quando ele nasceu, a mãe dele achou ele muito bonito, e então ela escondeu o filho para que não matasse. E ela escondeu Moisés enquanto pôde. Mas foi chegado um momento que já não dava mais para esconder, e ela vendo que não dava mais para esconder, ela decidiu colocar ele dentro de um cesto e soltar no rio. E eu creio que a mãe de Moisés era uma mulher de muita oração, uma mulher que tinha uma oração poderosa, porque Moisés foi parar nas mãos da filha de Faraó. E eu falo que é uma mulher de oração, é porque ela não matou a criança, mas ela se agradou de Moisés e decidiu criar Moisés. E ela mandou chamar uma mulher dos hebreus lá para cuidar da criança. E sabe quem foi chamada? A mulher que eu falo de oração. A própria mãe de Moisés foi chamada para cuidar de Moisés e amamentar. Essa mulher tem uma oração poderosa, né, irmãos? E ela ainda recebeu por alimentar o próprio filho, ainda recebeu. Então ele foi chamado e ali ele foi crescendo até chegar a ser adulto. E um dia ele viu um egípcio agredindo um hebreu. E ele olhou para um lado, olhou para o outro, para frente, para trás, e viu que não tinha ninguém olhando. Então ele decidiu defender o hebreu. Ele matou o egípcio. Porém, a gente pode olhar para frente, pode olhar para trás, por todos os lados e não ver ninguém. Mesmo assim, nada vai ficar encoberto. Nada fica escondido, mesmo que todos os lados não tenha ninguém. Quando você não vê ninguém pensando em fazer algo ruim, lembre-se de olhar para cima. Deus nunca dorme. Deus, ele é onipresente, ele está em todo canto. Nada fica encoberto. De tudo que nós pudermos fazer aqui, nada vai ficar encoberto. E no dia seguinte, Moisés foi descoberto. Descobriram que ele matou o egípcio. Então ele decidiu fugir para não correr o risco de morrer. Ele fugiu. Fugiu para o deserto de Midian. Ficou 40 anos. 40 anos depois, ele viu essa sarça. Aí chega aqui nesse momento. Ele viu a sarça, mas o que impressionou não era a sarça estar em chamas. O que impressionou ele é que ela estava em chamas, mas não se consumia. Naquela época, a sarça, por ser uns galhos secos e o forte calor, não era anormal a sarça estar em chamas. Mas o que chamou a atenção é que ela estava em chamas e não se consumia. E assim é a presença de Deus. Ela é como uma chama dentro de nós, mas não é uma chama que nos mata. Ao contrário, ela nos dá vida e nos fortalece para vencer o pecado. Então ele se aproxima dessa presença, algo que chamou a atenção dele. Mas a presença é maravilhosa, é algo extraordinário, mas a gente aprende aqui nessa passagem que para se achegar à presença não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Ele se achegando, Deus falou: Moisés, Moisés, tire as sandálias, pois o lugar onde você está é terra santa. A sandália, irmãos, a gente vai em vários lugares, é sujeira, é barro, é bactéria, sujeira. E o pecado, a Bíblia fala que ele é sujo. E a Bíblia fala que o pecado, ele nos separa de Deus. Então, antes de Moisés se aproximar, Deus falou: tire a sujeira, tire a sandália, deixa o pecado, porque o lugar aqui é santo.
para se aproximar de Deus não é de qualquer maneira. É necessário tirar a sandália. E que sandália é essa? Pode ser o orgulho, a falta de perdão, tantas coisas que pode ser essa sandália. E eu creio que nessa noite, se tem alguma sandália que você precisa tirar, o Senhor vai falar o nome dessa sandália se você pedir para Ele. E você pode ter certeza que você se arrepender e confessar ao Senhor, Ele vai te perdoar. Moisés matou um homem. Não importa qual é o seu pecado, Moisés matou um homem. A gente pensa que nunca mais vai ter acesso à presença, matou um homem. Mas quando a pessoa confessa ao Senhor, se arrepende, tira a sandália, o Senhor deixa você se achegar à presença. Eu vejo que essa sandália é como se fosse um imã. Eu meditando nessa palavra, eu lembrei da época que eu brincava com imã. Não sei se todos já brincaram com imã. Tem uma parte do imã que puxa. Mas se você vira o imã, essa parte não deixa se encontrar. Então, quando Moisés estava ali, eu vejo que era como se o imã estivesse da parte ao contrário. Não dava para se aproximar. Mas quando ele tira a sandália, é como se ele virasse o imã e assim se achegasse à presença de Deus. E se você coloca esse imã no chão, vira ele ao contrário, você pode ir se achegando perto e o imã vai fugindo, vai fugindo. Da mesma forma é quando a gente não tira a sandália. Quando a gente está vivendo no pecado, a gente pode vir para a casa do Senhor nessa adoração poderosa, mas se você não tira a sandália, o seu imã está virado e você não consegue se achegar ao Senhor. É necessário primeiro tirar a sandália. Moisés teve que tirar a sandália. E o interessante é que aquele lugar, antes da presença do Senhor se manifestar ali, era um local normal. Era um local que Moisés poderia passar ali de chinelo, de qualquer maneira, era um local normal. Porém, quando o Senhor se manifesta, não é mais um local normal, é terra santa. Ali, quando tem a presença do Senhor, é terra santa. E eu meditando nisso, que nós, sem a presença de Deus, nós somos umas pessoas normais, uma pessoa comum. Mas quando nós temos essa presença de Deus em nossas vidas, nós não somos qualquer pessoas, nós somos templo e morada do Espírito Santo, nós somos terra santa. As pessoas podem dizer o que você quiser lá fora, mas quando você tem essa presença, você só importa com o que o Senhor diz, e o Senhor fala que você é terra santa, morada do Espírito Santo. E quem não conhece essa presença, quem não conhece Deus, quem não conhece a palavra, acha até estranho quando passa assim, ouve um culto e os irmãos tudo clamando, vem como labareda de fogo e pousa sobre cada um de nós. Aí a pessoa que não entende, não conhece, pensa, rapaz, esse povo aí é estranho, está pedindo para vir uma labareda de fogo e pousar em cima dele, esse povo quer tudo morrer. Quem não conhece a presença pode pensar assim, é estranho, deixa queimar, vem com teu fogo. Porém o fogo, a presença, é como esse fogo que se manifestou nessa sarça. Ele não nos mata, ele não tira a vida, ele nos vivifica. Foi a melhor coisa, sem dúvida, que eu experimentei na minha vida. Foi em 2012, tem aproximadamente 9 anos. 9 anos que aconteceu isso. Eu lembro que no início, algumas pessoas falavam que o Rafael vai para a igreja toda vez, todo culto, por causa das amizades. E as amizades daquela época que eles falavam que era por causa dela, hoje não estão aqui. Mas eu estou aqui. Para a honra e glória do Senhor, é a presença dEle. E a presença, ela tem um poder maravilhoso em nossas vidas. Ela nos impulsiona. Eu jamais imaginava estar aqui pregando.
Mas a presença de Deus, ela encoraja você a fazer aquilo que você acha que não é possível. Imagine Deus chamar Moisés para ir lá no Egito, para tirar o povo de lá da escravidão. Imagine você, uma única pessoa, Deus tem ali um particular com você. Ó, você vai lá, você vai enfrentar um rei, aí tem um exército, tem aquilo tudo. Como que você vai sem a presença de Deus? E Moisés, ele inventou desculpa, eu não sei falar, inventou várias desculpas. Mas Deus falou algo que encoraja. Eu vou com você. E Moisés foi porque a presença de Deus impulsiona. Por isso é importante a presença de Deus em nossas vidas, porque ela nos impulsiona. Você acha que Davi, ele encarou Golias porque ele olhou para o corpo dele, o corpo do gigante lá, e você acha que ele encarou porque... Não, foi por causa da presença. A presença de Deus nos impulsiona a fazer algo que a gente jamais acha que vai fazer, e o maior exemplo é eu estar aqui essa noite pregando, no culto de domingo. Na época da escola, fazer aquele apresentação, meu irmão, não fazia não. Só se eu precisasse, se eu fosse reprovado, eu ia lá falar em público comigo era o meu fraco. Mas a presença de Deus, ela faz algo maravilhoso. E a presença de Deus nas nossas vidas faz a gente viver milagres e maravilhas. Moisés com o povo lá no deserto, Moisés viu cada coisa, maná caindo do céu, e o mar se abriu, e várias coisas, porque a presença de Deus estava com ele. Mas eu aprendo também que a presença de Deus, ela não nos isenta de passar por deserto. Moisés ficou 40 anos no deserto. Teve um momento que o exército veio atrás de Moisés, do povo, e Moisés conduzindo o povo, e aí o exército vindo e tinha um rio na frente, tinha um mar, e ali ele ficou encurralado. Olha só, a presença de Deus não é porque vai ser tudo maravilhoso na sua vida, vai ter adversidade, mas se você não abandonar a presença, Deus, ele abre o mar vermelho. Há sempre um escape para aquele que não abandona a presença. Aquele que persevera, ele chega do outro lado. Aquele que persevera, aquele que não abre mão da presença, aquele que não abre mão de Deus, ele chega à terra prometida. Mas aqueles que abandonam o Senhor no meio do caminho, ele fica no meio do caminho. Porque é a presença que impulsiona, é a presença que nos dá a vitória. Somente com a presença a gente chega do outro lado. Ele libertou o povo e vivendo milagres, maravilha, passou por deserto, passou por dificuldade. Jesus sempre disse que no mundo tereis aflição, ele nunca escondeu de ninguém. Mas a vitória vem, tem de bom ânimo. E aí chegou um momento e o povo, mesmo vivendo todo esse milagre e maravilha, o povo pecou. E como a gente falou, o pecado, ele nos separa de Deus. Moisés, quando estava lá no particular com Deus, e aí Moisés volta, o povo construiu um bezerro de ouro. E aí Deus fala para Moisés, Moisés, vou falar com as minhas palavras, mas não é exatamente com essas palavras que está escrito, mas dá o mesmo significado. Moisés, eu vou cumprir o que eu prometi. Vocês vão chegar à terra prometida. Porém, eu não vou com vocês. Eu vou enviar um anjo à frente. Está em Êxodo capítulo 33. Eu vou enviar um anjo à frente, ele vai vencer seus inimigos e vocês vão chegar, porque eu prometi, eu vou cumprir. Mas eu não irei com vocês. E Moisés, irmãos, apaixonado pela presença de Deus, Deus prometeu que a vitória era certa, que ia chegar na terra que mana leite e mel. E Moisés lá no deserto, lá ainda no caminho ainda, ele não estava no lugar de conforto, mas ele preferia estar naquele lugar que não é um lugar de conforto, mas com a presença,
do que estar numa terra que mana leite e mel, tudo maravilhoso, e não ter a presença, para ele não significava, não servia de nada. E muitas vezes a gente busca uma terra que mana leite e mel, busca as melhores coisas aqui da terra e deixamos o melhor. Abandonamos a presença. Numa oportunidade dessa, muitas pessoas não estariam nem aí com a presença, só queria saber da terra que mana leite e mel. Mas Moisés, ele nos ensina que o melhor é a presença. Não importa se você está no deserto, eu te digo que é melhor você estar no deserto com Deus do que no palácio sem a presença. Pois nada é melhor do que a presença de Deus em nossas vidas. E quando Moisés fala que preferia, eu deduzi, né? Ele preferia estar lá num deserto lá, mas com Deus, do que ir para aquela terra boa que mana leite e mel. Ele me fez lembrar do salmista que diz que é melhor um dia na presença do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. 1000 corresponde a mais ou menos 3 anos. Ele preferia viver um dia só com a presença do que viver 3 anos experimentando todas as outras coisas. Ele fala que a presença um dia é melhor do que 1000 em qualquer outro lugar. E o interessante é que naquela época não tinha as conduções que tem hoje, avião, jato. Então, como que ele pode falar que um dia na presença é melhor do que 1000 dias em outros lugares, sendo que ele não conheceu todos os lugares? Você já parou para pensar? Ele está falando que um dia na presença é melhor do que 1000 em outros lugares, mas ele não conheceu todos os lugares. Então, como que uma pessoa pode afirmar que um dia na presença é melhor do que lugares que ele não conheceu? A resposta é tão simples. Ele não conheceu todos os lugares. Eu acho que nem com a tecnologia de hoje, eu acho que nenhum homem é capaz de conhecer todos os lugares, todos os cantos dessa terra. Ele não conheceu todos os lugares, mas um dia ele experimentou da presença. E quem experimenta da presença já tem a certeza que não existe nada melhor. Quando você experimenta da presença, você já não tem dúvida. Não existe nada melhor do que a presença de Deus. E a gente vendo esses homens do passado apaixonados pela presença, que preferem um dia na presença do que 3 anos em outros lugares. Moisés preferia estar no deserto com Deus do que ir para a terra que mana leite e mel. Parece que antigamente a presença era melhor do que hoje. Parece até que a presença de antes era melhor do que a de hoje. Mas Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que muda é que as pessoas não estão buscando Deus como antigamente. As pessoas de hoje não têm experimentado essa presença. Eu não sei se é os entretenimentos que tem hoje, que não tinha naquela época. São várias coisas que nos tira do foco, que nos impede de buscar a presença. Mas a Bíblia diz, em João capítulo 14, a gente vai ver que se antes ou agora, se há algum momento a presença ela foi mais gloriosa, eu diria que hoje é mais gloriosa do que antes. Nós vamos ver aqui em João 14, 17. A presença é a mesma, mas você vai ver que glorioso que é hoje. A Bíblia fala que Deus foi com Moisés, Deus foi com Davi, Deus foi com Abraão. Mas olha só o que diz a palavra. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Alguns entenderam a diferença. Deus era com Moisés, Deus era com Davi, ele era só com. Mas hoje em dia ele é convosco e estará
em vós. Olha que tremendo, irmãos. Deus, ele habitou lá na Arca da Aliança, mas hoje nós somos templo e morada do Espírito Santo. Se nós não temos buscado a presença ou achado que antigamente a presença era melhor, nós estamos enganados. A presença, até de forma mais gloriosa hoje, é conosco e em nós. Olha a importância de tirar as sandálias. E eu conheci um homem num congresso que eu fui, chamado Mergulhados na Presença de Deus, apóstolo Edilson. E ele deu um testemunho tremendo que eu não poderia deixar de falar este testemunho agora no final. Ele era um homem que, quando conheceu a presença, ele se apaixonou pela presença de Deus. Então ele tirava dias para estar ali com o Senhor, e um dia ele decidiu buscar o Senhor de forma mais profunda. Ele decidiu fazer um jejum de 3 dias, e sabe aonde que ele foi? Ele foi para Israel, em Obed-Edom, aonde a Arca da Presença ficou por 90 dias, onde Deus tudo abençoou, que a Bíblia fala no livro de Crônicas, se eu não me engano. Ele foi para aquele local aonde a Arca da Aliança da Presença ficou. E ele fez um jejum de 3 dias, clamando, buscando a presença de Deus. Ele mergulhado ali na presença. E quando completou esses 3 dias neste lugar profético, ele foi para uma conferência, cumpriu uma agenda. Ele foi ministrar uma conferência de 3 dias. E quando ele estava indo para a conferência, ele ia ficar na casa de um amigo de um amigo. Ele não conhecia o rapaz, só que eles tinham um amigo em comum, que era lá da igreja dele, o parente desse diácono. Vocês entenderam, né? Então ele foi para a casa deste amigo do amigo. E ele era um diácono lá da igreja onde ele ia ministrar. E quando estava chegando na casa do diácono, o diácono falou bem assim: apóstolo, eu vou te falar algo para você não ser pego de surpresa. Você vai ver, quando você chegar na minha casa, que eu tenho uma filha e ela é lésbica. Ela, quando tinha 15 para 16 anos, ela ficou nessa sala de bate-papo e acabou conhecendo uma mulher mais velha e marcou um encontro e teve relação com essa mulher, e a partir daí a vida dela nunca mais foi a mesma, e nem a minha e a da mãe dela. A gente sempre orou muito pela vida dela, aquela coisa toda, mas infelizmente aconteceu. Você vai ver que ela é igual um homem, ela veste igual homem, e você vai ver, já tem muitos anos isso, e não muda. Por mais que eu oro, que a mãe dela ora, não muda. Então, para o senhor não ser pego de surpresa, eu estou te avisando. E aí ele chega lá na casa, cumprimenta a esposa, a paz do Senhor, tudo bem, e cumprimentou. O nome dela é Poliana, depois pode pesquisar até no YouTube, que você vai ver o testemunho pela boca dela. Eu vi pela boca do apóstolo Edilson, que eu vou falar dessa forma, e também vi pela boca dela, e realmente foi desse jeito. E aí ele cumprimentou ela, a paz do Senhor, tal, e ficou conversando, normal. E ele falou que na hora do almoço, ele viu que a Poliana e a mãe dela fazendo o almoço lá, a Poliana na pia, lavando vasilha, e a Poliana estava chorando. Aí ele pensou: nossa, eu vim no dia errado. Eu acho que a Poliana, mas a mãe dela estava brigando, e eu cheguei nesse dia errado aqui. Então eu vou almoçar e já vou embora já, porque o clima aqui não está bom. Mas aí aconteceu que chegou a noite e ele foi lá ministrar, e o que impressionou todo mundo é que a Poliana foi no congresso, que a Poliana não gostava de crente, a Poliana não ia na igreja, mas naquela noite ela foi. E ela tinha até um negócio de parada gay no mesmo dia, só que ela decidiu não ir para ir no congresso. E aí ela foi. E ele falou que ministrando lá, tal. Aí no final ele falou bem assim: eu vou fazer o apelo. Vou perguntar se tem alguém que quer aceitar Jesus. Ele fez o apelo, e quem foi lá na frente? A Poliana.
a Poliana foi lá e aceitou Jesus. E no segundo dia do congresso, que aí a gente vê se ela se converteu mesmo ou se foi aquele momento e tal, a Poliana estava lá. E no terceiro dia, para encerrar, a Poliana já estava igual uma mulher no culto, comprou roupas, tudo, estava igual uma mulher lá, igual que Deus destinou para ela ser. E aí ela estava lá e no final do culto ele falou, eu quero orar, não sei se era libertação, por várias coisas. E a Poliana foi lá na frente. E aí ele orou e tal, foi uma bênção. E depois de passados 5 ou 8 meses, ele foi descobrir que a Poliana se batizou e que a Poliana estava pregando em várias igrejas. E depois você vê o testemunho dela, ex-lésbica Poliana, escreve só isso que aparece. E ela pregando para várias igrejas. E depois disso ele teve a oportunidade de conversar com a Poliana. Ele falou, Poliana, como foi a sua conversão? Como que tudo mudou? Foi o primeiro dia do congresso? Ela, não. Ele, então deve ter sido o terceiro dia que você foi lá na frente, que a gente orou. Ela, não. Ele falou, mas que ela foi lá na frente, foi o primeiro e o terceiro dia. Mas então quando foi que tudo começou a mudar na sua vida? Foi quando o Senhor foi lá na minha casa e me cumprimentou. Só isso. E dali eu estava lavando vasilha e comecei a chorar. Ele viu que já estava chorando, não era briga com a mãe. E você lembra de onde que ele veio para a casa dela? Ele estava 3 dias de jejum, mergulhado na presença em Obed-Edom, buscando a presença de Deus. Ele não precisou falar nada demais. Somente a presença de Deus tocou aquela vida. A presença de Deus tem poder. A gente vê cumprir aquilo que a gente leu. A presença de Deus é com e em vocês. Então aquela presença que estava nele, só o fato de cumprimentar, mudou a história de Poliana. Hoje ela está dando testemunho dessa presença. Eu queria chamar o Ministério de Louvor. E eu queria pedir para apagar as luzes. Nós vamos buscar a presença. Mas a gente aprendeu que para se achegar a essa presença não é de qualquer maneira. Moisés ele teve que tirar as sandálias. E nessa noite eu queria te dar a oportunidade neste momento para você tirar as sandálias. Eu queria que você fechasse os seus olhos e falasse com o Senhor neste momento. Não perca esta oportunidade. Pergunta ao Senhor o que você tem que tirar para se achegar mais a Ele, o que está te impedindo de você viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Feche os seus olhos, fala com Ele agora, você e Deus, em nome de Jesus. Lugar.
Você que quer se reconciliar com o Senhor, pode vir aqui na frente. Pode vir aqui na frente. Pode. Tem mais alguém que quer se reconciliar com o Senhor nessa noite? Sai do seu lugar que a gente quer orar por você. Você que estava afastado dessa presença. Hoje, agora é a hora de sentir novamente a presença. Tira toda a sandália dos teus pés, tudo aquilo que te impede de sentir a presença do Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Feche os seus olhos. Seja ministrado pela presença de Deus. Seja ministrado pela presença de Deus. Seja curado pela presença de Deus. Seja transformado pela presença de Deus. Seja liberto pela presença de Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença. Te louvamos, te exaltamos e te glorificamos. Senhor, se não fosse a tua presença nas nossas vidas, se não fosse a tua presença neste lugar, nós também não queríamos estar aqui. Só estamos aqui porque a tua presença está aqui. Obrigado, Senhor Jesus, por esta noite e pela tua presença em nossas vidas. Por onde nós passarmos, Senhor, que nós possamos carregar essa presença dentro de nós. Que vidas sejam transformadas, curadas, libertas pelo poder da tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Vocês estão aqui e eu estou no céu. Estenda as suas mãos assim. Acende essa luz aqui para mim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz.